Fala galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos dar continuidade no processo de modelagem da arma Cartoon. No vídeo anterior a gente fez a etapa de blocagem, fazendo as formas iniciais do modelo, e nesse vídeo nós vamos detalhar esse modelo, de acordo com a referência, beleza? Bom pessoal, uma coisa que eu vou fazer aqui que eu acho muito importante é organização. Para que você nunca se perca nos seus arquivos, não acabe fazendo besteira e perdendo o trabalho, é legal você sempre ter organizações, salvar em versões, a cada nova versão, a cada etapa que você concluir, salve essa versão e deixe bem organizado aqui as suas collections. Eu vou criar uma collection aqui, que vai ser a collection mãe. Vou chamar de arma Cartoon. Dentro dessa collection eu vou criar outra collection, que vai ser arma Cartoon Block. Que vai ser minha blocagem. Outra versão High, que vai ser a minha arma que eu vou detalhar. Então essas são as duas pastas que eu vou ter. E eu sempre crio uma terceira collection, que eu chamo de, eu coloco o nome de auxiliar. Qualquer coisa que for auxiliar eu jogo nela. Por exemplo, o meu empty. Ele não é algo muito importante assim para modelagem, ele é só uma referência para o nosso array. Então, clicando no meu empty e apertando M, eu abro o menuzinho de Move to Collection. E eu vou mover ele para dentro da collection aqui, ó, venho em arma Cartoon e tem as subcollections, jogo ele para auxiliar. E aí eu escondo. E agora todos os meus objetos, eu vou selecionar todos e vou jogar aqui para pasta, para collection block. E uma coisa que eu sempre faço também é criar uma collection onde eu coloco esse meu boneco aqui, que eu sempre uso ele, sempre, para ser uma referência de tamanho assim para eu ter. Eu crio uma collection assim, sem ser dentro de arma, eu clico aqui em Cine Collection, New Collection, coloco Size Half, referência de tamanho, e jogo meu boneco para lá. Eu gosto de deixar ela sempre em cima aqui assim, ó. Então tudo que tem a ver com a minha arma Cartoon está aqui. Eu gosto também de manter uma nomenclatura correta do meu objeto. Quando eu clico, aqui dentro da aba de Collections, a gente tem os nomes. E aqui também, ó, no meu menuzinho de Data Properties. Então esses nomes genéricos nunca é legal. Mas eu tenho muitos objetos e para mudar o nome de cada um daria trabalho. Então o que eu uso para facilitar isso é um add-on que se chama Rename Objects. Ele não vem no Blender, você precisa baixar. Você habilita ele aqui, o nome dele é Simple Renaming Panel, que ele é para renomear as coisas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todo o meu objeto aqui, todas as peças, e aqui eu vou colocar um nome. Vou colocar o nome arma Cartoon com N. Pronto, arma Cartoon. Quando eu clicar, ele vai atribuir esse nome arma Cartoon a todos esses objetos, só que ele vai colocar 01, 02 para as partes, né? Fica reparando, né, aqui na minha collection. Quando eu apertar aqui Replace Names, ó, ele mudou todos os nomes. Arma Cartoon 01, 02, 03 até 010. E aqui, essas opções de prefixo e sufixo, a gente consegue adicionar, é bem óbvio isso, um prefixo e um sufixo aos meus objetos. Como esses objetos são da parte de blocagem, vou colocar aqui um sufixo de underline block. E aí quando eu apertar, ele vai manter esses nomes,
só que ele vai colocar no final underline block. Fique reparando aqui, ó. Então, temos a nomenclatura correta. Algumas pessoas não dão tanta importância para organização e para esse tipo de coisa, mas é extremamente importante você ser organizado, principalmente quando você trabalha com outras pessoas, assim. Então, pense que sempre, se alguém pegar a sua cena, você está trabalhando, as coisas têm que estar bem claras, assim, para você não sofrer tanto com problemas. Quando eu vou trabalhar com detalhamento dos meus objetos, eu vou fazendo uma peça de cada vez. Então eu vou começar por essa peça aqui, que é a pecinha amarela. Eu dou Shift D para duplicar essa peça e aperto M para eu mandar essa peça para minha collection de high. Então agora eu tenho ela na minha collection de high. Vou isolar, vou ficar com a visualização só da minha collection de high, tirar a visualização aqui da minha collection de block e já vou mudar o nome do meu objeto. Eu posso fazer isso aqui, clicando duas vezes e renomeando, ou com o meu objeto selecionado aqui na viewport, se eu apertar F2, eu consigo alterar o nome do meu objeto. Então a única coisa que eu vou fazer é apagar toda essa extensão que foi criada aqui e escrever high. Eu tenho a minha nomenclatura do meu objeto high. Então vamos trabalhar agora no refinamento desse objeto. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar um Shade Smooth, que ele está com Shade Flat, para eu ter uma visualização melhor. E aqui na minha aba de Data Properties, aqui em Normals, eu vou ativar o Auto Smooth, porque quando eu aplico o Shade Smooth, ele faz um Smooth em tudo. E eu quero que ele tenha uma divisão assim, visível, dependendo da angulação. Então, ativando o Auto Smooth, eu tenho esse resultado que eu quero aqui. Tá com um padrão de ângulo de 30. Eu vou manter porque tá da forma que eu estou gostando aqui. Então, dentro desse objeto aqui, como ele não tem nada assim demais nele, a única coisa que eu vou fazer é dar uma sustentada nas edges aqui e aplicar o Subdivision Surface para a gente ter uma malha mais suavizada. Porque esse objeto ele não tem nada grudado nele. Na verdade tem, só que são objetos separados, né? Então a gente não precisa se preocupar muito com a topologia dele aqui. Esses cilindros aqui eu não vou fazer grudar saindo a partir dessa topologia. Então o que eu vou fazer, eu vou entrar no Edit Mode dele aqui. Vou selecionar essas edges aqui e vou atribuir a elas aqui no menuzinho N, em Item, vou colocar um Min Bevel Weight em 1, ou seja, coloquei um peso de bevel nelas em 1, elas ficaram com essa visualização em azul. E aqui eu vou pedir para visualizar de novo aqui a minha blocagem, só para eu dar uma escalonada aqui. Eu vou fechar e vou dar um inset aqui, só para ficar no tamanho correto aqui. Vou colocar um pouquinho para cá. Vou tirar a visualização do bloco aqui, só para eu fechar isso. E vou dar um extrude aqui para dentro. E essa parte aqui eu posso deletar. Vou afastar um pouco esse slide com G, duas vezes. E talvez colocar um pouquinho para cá isso aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, selecionar essas edges. Eu vou adicionar peso vou adicionar bevel weight nessas edges também. Com o slide aqui eu coloco em 1. E agora, quando eu vou sair aqui do Edit Mode, aqui no meu Modifiers, eu vou adicionar primeiro um modificador de bevel. Ele adiciona um modificador de bevel com uma configuração meio esquisita, que ele está fazendo bevel em todas as edges. Então, para corrigir isso e eu ter o bevel só na onde eu coloquei o bevel weight em 1, eu tenho que vir aqui em Limit Method, está em None, ou seja, não está usando limitação nenhuma, está aplicando bevel em tudo. Eu preciso mudar aqui para weight,
para que ele faça o bevel só nas minhas edges que eu tiver weight em 1. Ó, na hora que eu cliquei, ele está fazendo o bevel só nessas edges aqui, mas ele está fazendo um bevel muito grande. Então aqui em Amount, eu venho com Shift e mexendo aqui no slide, até eu ter um tamanhozinho que eu goste. Para ficar mais fácil, eu vou digitar aqui, ó. Tá 0,01, vou colocar 0,005 para ficar menor. Ó. E aqui em segmentos eu adiciono segmentos. Então agora quando eu aplicar o Subdivision Surface, ou eu posso vir aqui e escolher o modificador Subdivision Surface, ou com Ctrl 1, apertando Ctrl, depois 1, eu adiciono o meu Subdivision Surface com uma interação de 1. Se eu apertar Ctrl 2, ele passa a ter duas interações. Então agora eu tenho uma suavização no meu objeto. Ele fica mais interessante dessa forma. Assim é sem subdivisão, assim é com subdivisão. E aí vou desabilitar aqui o Optimal Display para ver realmente essa subdivisão acontecendo. Então, olhando aqui, a gente tem a visualização dele bem detalhada. Esse foi o detalhamento da parte amarela. Agora vamos trazer esse tubo aqui, ó, para a gente detalhar ele. Já vou trazer esses dois aqui. Então aqui na minha collection de block, eu vou selecionar esses dois objetos, Shift D para duplicar, e aí eu aperto ESC para aplicar a minha duplicância, e aí ele cancela esse efeito de movimentação que ele por padrão faz. Apertei ESC, agora eu tenho o meu objeto duplicado na mesma posição, aperto M para mandar ele para a collection, vou mandar ele para a collection de High e vou desabilitar a visualização aqui da minha collection de block e já vou alterar o nome desse objeto. F2, vou apagar essa parte que estava escrito block, vou digitar High. Mesma coisa nesse, F2, vou apagar e digitar High. Assim a gente vai tendo uma nomenclatura bem correta aqui. E aí, nesse objeto, eu já vou atribuir cores, né, para esse objeto, para ficar mais parecido visualmente. Isso a gente pode fazer aqui. Se eu colocar a cor desse objeto aqui nessa abinha aqui de Object Properties, como laranja, não vai acontecer nada. Isso é porque a gente precisa clicar aqui, ó, nessas opções de Shading e escolher aqui o modo de cor dos meus objetos. Tá por padrão pelo material, eu vou mudar para Object. Então, a cor que eu setar aqui dentro do meu Object Properties em Viewport Display vai ficar aqui inicialmente. Só para a gente ter um preview mais parecido ali com a nossa referência. Beleza, vou deixar assim. Ó. E aqui nesse objeto eu vou colocar a cor preta, para já ficar legal também. Vou aplicar o Shade Smooth nele. E aí vou adicionar esses detalhes aqui. Ele tem três desses detalhes assim, então eu vou adicionar inicialmente 3 Edge Loops aqui com Ctrl R. E aí com o scroll do mouse rodando, cada rolada que eu dou, adiciono um Edge Loop. Como são 3. Quando eu estiver satisfeito com a quantidade de Edge Loops, eu clico na tela. Se eu agora nesse momento ficar movendo o mouse, eu consigo ter uma movimentação aqui dessas edges. Mas como eu quero que elas fiquem uniformes, eu vou apertar ESC, que é para aplicar aqui o meu efeito. Beleza? Eu vou adicionar uma outra edge aqui. E no centro, eu vou selecionar essas 3 edges. Vou selecionar aqui em Select Loops, Edge Rings. E aí eu vou adicionar uma aqui em Mesh, aqui em Edge,
quer dizer, subdivide, Ctrl D, vou subdividir colocando uma edge no centro dessas seleções. E aí eu vou selecionar essa, intercalar uma, intercalar a outra, ou melhor, vou selecionar essa, intercalar, intercalar. E aí vou escalonar essas edges dessa forma assim. Vou dar Ctrl Z aqui para ficar correto esse escalonamento. Eu tenho que alterar aqui o modo de como funciona essa transformação. Por padrão ele deve estar em Median Point. Eu vou mudar aqui para Individual Origins para que essa escala que eu estou fazendo seja feito a partir do centro de cada seleção. Dessa seleção, dessa seleção, dessa seleção. Se eu deixar em Median Point, ele vai fazer uma média entre todas essas seleções. Conforme eu escalonar, ele vai escalonar a partir dessa média. O que acontece é que nas bordas, ó, essa transformação fica esquisita. Então eu vou colocar em Individual Origins. Agora o escalonamento é feito igual para as 3 edges, que é mais ou menos como está ali, né? Acredito eu. Talvez essa do centro seja um pouquinho maior. Eu aumento ela aqui. E elas são um pouquinho para frente, assim, ó, se eu não estou enganado. E essa é um pouco menor do que as outras. Eu vou fazer um teste, selecionar essas edges aqui. E vou adicionar um bevel weight aqui de 1. Agora eu vou ir aqui nos meus modificadores, vou adicionar um bevel modifier. Alterar aqui o limit method dele para weight. Vou aplicar a escala desse objeto, rotação e escala para eu não ter problemas de forma alguma com os modificadores. Vou adicionar aqui uma espessura de 0,001, bem pequena, talvez 0,003, e colocar 2 segmentos. E aí vou aplicar um Subdivision Surface com intensidade de 2, pressionando Ctrl 2. E acredito que tá ok, ou não. Vou colocar aqui. Um pouquinho mais. Eu vou selecionar todas essas. Shift Z para ver o wireframe. Mudar aqui para o modo de seleção box. Selecionar todas elas. Vou trazer um pouquinho para cá, que eu acho que é mais assim. Colocar esse um pouco mais para cá. Eu vou aumentar um pouco esse daqui. Colocar ele para cá. Acredito que tá legal, velho. Tá mais ou menos parecido. Então desse objeto aqui eu vou dar o ok nele e vou começar o próximo. Antes disso eu vou aplicar um Solidify nele para que ele tenha espessura aqui. Vou isolar isso aqui. Vou depois aplicar um modificador Solidify para ele ter uma espessura por lado de dentro. Em Thickness aqui eu vou controlar essa espessura. Para que ele não fique com essa aparência aqui em Data Properties, em Normals, vou ativar aqui o Auto Smooth. Só que com a angulação de 30, você pode perceber que ele está dando um efeito Sharp onde eu não quero, né? Porque provavelmente essas edges aqui tem 30 graus. Então eu vou aumentar para 45, ó, ou para 60. Assim ele vai deixar smooth, só vai deixar sharp aquilo que realmente for sharp, né, no caso. Alt H para visualizar tudo. Volto a ter a visualização dessa minha parte aqui. Que eu vou entrar aqui no Edit Mode, agora eu vou selecionar essas partes aqui e vou trazer para cá. A gente não precisa que ela vá até lá. Vou mudar aqui o meu Snap, Ctrl Shift Tab para o Snap de vértice. Assim eu posso colar o meu vértice. Opa.
e vou tirar essa opção de Align Rotation to Target, que é ela que está fazendo que aonde eu snapar o meu objeto ele está rotacionando. Isso para essa situação não é interessante, vou desabilitar. E aí quando eu puxar aqui, ó, e com Ctrl, consigo snapar ela aqui. Beleza? Para fechar isso aqui, eu vou selecionar essa Edge, depois essa, apertar F. E aí com essa aqui selecionada, eu vou apertando F, que ele vai fechando todas as outras para mim. F várias vezes, até ele fechar completamente o loop. Vou selecionar esse Edge Loop, não preciso dele, X, e deletar essa Edge. E aí de espessura, talvez ele seja um pouquinho menos comprido aqui, assim, talvez assim. Vou selecionar essas edges aqui. Vou fazer diferente agora para a gente variar um pouco. Eu vou dar o bevel aqui dentro do Edit Mode. Dando o bevel aqui no Edit Mode é um pouco destrutivo esse tipo de modelagem, porque ó, vou aplicar o bevel aqui. Depois não tem muito como a gente alterar. Lógico que a gente consegue fazer as alterações iniciais aqui, ó. O objetivo desse bevel é dar sustentação para quando eu aplicar o Subdivision Surface, essa quina não fique tão suavizada, fique como está aqui, ó. Ela tem um arredondamento, mas é pouco. E aplicando aqui dentro do Edit Mode, isso fica cravado aqui no meu modelo. Eu não tenho muito como alterar depois. Eu não tenho muito esse controle, ó. Quando eu aplicar o Subdivision Surface, vai ser aquilo lá e já era. É só para dar uma variada aqui na explicação. Agora eu vou aplicar aqui dentro do Object Properties uma corzinha alaranjada mais forte aqui, só para por enquanto na nossa visualização aqui, a viewport. O que a gente pode fazer agora é partir para o cabo, talvez. Vamos partir para o cabo. Vou novamente pedir para visualizar aqui as minhas layers de blocagem. Vou selecionar esses dois objetos, Shift D. Aperto ESC para cancelar a opção de movimentação aqui, para o meu objeto ficar no mesmo local. M para mover e vou escolher a collection aqui, High. E aí vou isolar aqui minha collection de block e já vou, claro, com F2 renomear esses objetos corretamente, colocando o sufixo de High. Então vamos começar colocando aqui na vista lateral, detalhar esse objeto aqui, né? Para fazer isso, ele já está bem encaminhado na minha blocagem. A única coisa que eu vou fazer é deletar esse Solidify aqui, por enquanto. Selecionar essa Edge, Ctrl D para adicionar um Subdivide nela, ou vindo aqui em Edge, ou Ctrl E, que é que habilita a mesma coisa que eu clicar aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu tenho o menu de contexto de Edges. E aí o menu de contexto de vértice e menu de contexto de face. Eu tenho acesso a esse menu com Ctrl V para contexto de vértice, Ctrl E para menu de contexto de edge, Ctrl F para menu de contexto de face. Ctrl E, menu de contexto de edge, Subdivide ou Ctrl D, meu atalho. Venho aqui na vista lateral. Vou dar só uma leve movidinha aqui para ficar mais ou menos assim. Eu vou adicionar um Solidify aqui, mas eu vou fazer de uma forma diferente, sem precisar de adicionar modificador. Que dentro do próprio Edit Mode, em Ctrl F, vou escolher aqui a opção Solidify Faces. Assim eu consigo adicionar espessura à minha face. Só que ele adiciona espessura em uma direção só, para explicar melhor. Ele só adicionou a espessura para cá. Então, selecionando todo o meu objeto, manualmente mesmo, eu vou mover ele e vou usar o Snap aqui para centralizar nessa edge aqui, ó, aproveitando essa edge do centro aqui da minha esfera ali, ó, deixando isso bem centralizado. S, Y, SX, na verdade, eu dou uma escalonada aqui e agora eu vou colocar uma edge aqui no centro. E vou deletar toda essa parte aqui, ó, porque a gente vai usar o modificador de simetria.
Selecionei essas duas faces aqui, ó. Com Ctrl mais, eu seleciono, eu adiciono seleção, né? E aperto X. Escolho a opção aqui de Delete Faces. Vou deletar essas faces aqui também de cima. Então agora eu vou... Deixa eu só conferir aqui. O meu ponto pivô tá certo. Então de cara eu vou sair aqui rapidão do meu Edit Mode e vou adicionar um modificador de Mirror. Vou escolher o eixo correto aqui, que na verdade é o eixo talvez Y, não, Z. Isso, Z. Daí ó, eu espelhei, né? Tudo que eu fizer vai espelhar para o outro lado. Então agora a gente vai fazer isso que eu fiz até agora, essa bordinha aqui, eu vou fazer esse efeito para cá. Vou entrar no Edit Mode, selecionar essas faces, apertar I de Insert, escolher aqui uma espessura e vou apertar, vou pedir para ver essas opções aqui. Primeiro que eu não quero é esse daqui, ó, que ele tem esse efeito. Então eu vou cancelar essa opção aqui de Boundary, ele vai fazer até o final, e vou adicionar aqui Depth, uma espessura a esse meu objeto. Acho que essa espessura em Thickness está muito grande, eu vou tirar um pouco aqui, ó, com Shift selecionado eu vou arrastando para ficar bem pouco. Em Depth também. Aí ok, tenho isso daqui dessa forma. Que tá interessante, tá? Agora o que eu vou fazer é adicionar um bevel aqui para que ele tenha essa curva aqui. Uma sustentação aqui, assim tá legal, ó. Ctrl B eu apertei. E quando eu vou usar o Subdivision Surface, eu gosto de usar o Shape aqui em 1. Que ele vai respeitar aqui a angulação dos meus objetos. Ó. Se eu mover aqui, eu consigo ter um controle sobre essa edge central aqui. Mas eu gosto de deixar em 1, porque o meu objetivo com esse bevel é só dar sustentação para que eu tenha essa curva suave quando eu aplicar o Subdivision Surface. Que eu já vou fazer, vou apertar Ctrl 2 para aplicar um Subdivision Surface com potência 2, apertar aqui Shade Smooth. Tá bem suavizado. Eu vou colocar aqui, selecionar essas edges todas aqui e vou aplicar aqui na minha geometria mesmo um bevelzinho de sustentação. Peraí, vou tirar a visualização primeiro de tudo, todas essas coisas aradas aqui. Tem que selecionar todo o loop, né? Tava selecionando só uma parte. Vou pedir para visualizar de novo. E aí quando eu apertar Ctrl B, eu vou tendo um preview melhor aqui do meu efeito de bevel. Talvez essa curvatura aqui seja mais acentuada. Acho que assim tá legal. Buraquinho aqui. Se o buraquinho for aqui a gente não tem essa informação, mas se o buraquinho for dos dois lados, a gente mantém o modificador de mirror. Se caso ele fosse só de um lado, nesse momento a gente precisaria aplicar ele aqui, ó. Mas eu vou manter, vou fazer dos dois lados. Vou tirar a visualização um pouco aqui do Subdivision Surface. Vou fazer ele dessa forma aqui, ó. Vou fazer aqui um inset com a tecla I. Escolher um tamanho aqui. Bom, com essas e agora com essas faces, essas vértices selecionadas, eu vou usar um recurso de um add-on. Você pode fazer manualmente, tentar fazer com que isso fique com o formato de esfera. Para isso você pode colocar o seu cursor aqui e adicionar uma esfera com poucos polígonos e usar ela como referência.
e ir movendo os seus vértices. Mas tem um addon que já faz isso naturalmente. É o Loop Tools. Ele é um addon gratuito que você vai baixar ele. Acho que não vem por padrão aqui já no Blender. Mas ele... só você baixar ele e instalar aqui. Loop Tools. E aí, ele habilitado, quando você estiver dentro do seu Edit Mode e clicar com o botão direito, você vai ter aqui nas suas opções a opção do Loop Tools. A opção que transforma qualquer seleção em círculo é essa Circle aqui, ó. Pronto, criou um círculo pra gente. Lembrando que no Blender ele tem essa ferramenta de transformar em esfera também, só que em alguns casos ela não funciona legal, ó. Ele vai transformar a sua seleção em esfera, só que respeitando aqui respeitando o posicionamento das vértices. Não é isso que a gente quer, que nesse caso o Loop Tools e a opção círculo funciona melhor, porque ele faz um círculo perfeito aqui pra gente. E aí eu só vou posicionar esse círculo um pouco mais para baixo, que é onde que ele é. Vou dar outro insert, assim a gente vai ter uma sustentação desse círculo. E vou dar um extrude desse círculo para dentro. Vou dar 2 extrude, na verdade. Vou desabilitar aqui rapidinho. E o último extrude eu vou dar uma escalonada grande no meu objeto. Nesse daqui também eu vou dar uma escalonada. Que ele fique meio esférico, igual tá aqui. E eu vou adicionar um bevel aqui para que essa quina fique bem marcada no efeito do Subdivision Surface. Lembrando que essa visualização das edges, a gente tem um controle aqui nesse overlay aqui, ó, wireframe. Que eu criei um atalho para isso. Então, quando eu quero visualizar, eu aperto. Aqui no meu caso é a tecla função menos. E aí a gente tem esse efeito aqui. Vou colocar aqui a cor dele dentro do Object Properties, meio roxo, igual tá ali. E aí, se vocês quiserem detalhar melhor isso aqui, até dá pra gente fazer o furo dele, que vai receber esse outro objeto aqui. Eu vou desabilitar rapidinho a subdivisão de superfície. Vou com o Ctrl R adicionar um loop aqui. E posso adicionar um loop aqui. E aí, essas edges aqui eu posso dar um extrude para dentro. Aqui eu vou dar um scale Y. Vou tirar rapidinho a visualização do mirror. Essa edge aqui a gente vai deletar, porque como a gente vai dar o mirror, a gente não quer que tenha essa face no centro. Isso daqui a gente pode deletar também, porque como a gente não vai estar vendo, vai estar para dentro do modelo. Só vou alinhar isso daqui com o snap. E aí vou adicionar sustentações com o loop cut aqui. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. E outra aqui. Como essa face ela tá reta, né, vamos dizer assim, ela tá com uma angulação, não tem problema a gente deixar essas edges aqui. Nesse caso a gente não precisa se preocupar tanto com elas. Eu vou adicionar uma aqui. Então dessa forma, quando a gente ativar os modificadores, a gente vai ter esse efeito aqui. Essa parte tá meio esquisita, deixa eu ver por quê. Porque eu preciso de uma sustentação aqui também. Então, fica mais ou menos assim. Ok? Que é onde vai receber aqui o objeto aqui. Já vou adicionar aqui um pouco de escala. Vou apertar Ctrl A para acessar o menu de aplicar. Ou aqui, Object, Apply, Rotation Scale. Vou aplicar esse modificador já. E vou
entrar aqui no Edit Mode dele. Vou adicionar um Add Loop aqui, mais ou menos. Vou isolar esse objeto. Selecionar essas duas faces, Ctrl mais para adicionar a minha seleção. E aí com a tecla I de Inset e segurando o Ctrl, eu adiciono espessura a esse objeto. Vou deixar dessa forma e aqui eu vou entrar no modo de seleção de vértice e vou arrumar na mão isso aqui. E vou adicionar sustentação às minhas vértices. Ou eu posso fazer com bevel. Vou ver aqui. Vou tentar fazer com bevel, porque ele tem ele é bem uniforme assim as quinas dele. Vou selecionar minhas quinas das edges todas aqui. O que for loop eu seleciono como loop, o que não for eu seleciono manualmente. Isso não me agrada um pouco. Eu vou deletar essas edges aqui, ó. E vou fazer manualmente esse controle aqui, ó. Adicionei com Ctrl E e vou dar um Ctrl B de bevel. Vou adicionar aqui, vou selecionar essas duas vértices, J para conectá-las. As de baixo a mesma coisa. Agora eu vou fazer um loop aqui. E com J vou conectar. E vou fazer um outro loop aqui, adicionar até aqui e conectar. Lembrando que esses loops eu adiciono com Ctrl R, conforme eu crio o loop aqui, depois clico e arrasto, eu consigo fazer um slide desse loop mantendo as proporções aqui e as angulações corretas. Se eu não quiser fazer essa movimentação de slide, eu aperto ESC para aplicar. Se eu quiser também depois de aplicado fazer, é G duas vezes, para ele mover mantendo as proporções, beleza? Vou deletar essa edge aqui. Já que eu comecei a fazer essa sustentação na mão, adicionar um Add Loop aqui, outro Add Loop aqui, outro aqui, não, aqui tá certo. Adicionar um Add Loop aqui, outro aqui, embora a gente não vai ver. Um Add Loop aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e outra aqui, e outra aqui. Vamos ver como é que vai ficar esse tanto de Add Loop que eu adicionei. Vou apertar o Ctrl 2 para ter o efeito aqui. Tá legal. Vou mudar aqui a cor para a mesma cor mais ou menos. Mas eu vou dar uma modificada aqui na topologia. Ficou muito poluído. Vou adicionar um aqui e outro aqui assim, para eu ter essa quina mais marcada. E vou deletar esses dois aqui. Opa. E esse daqui também. Vou deletar isso que eu fiz lá no começo. Vou voltar a ser dessa forma aqui, ó. Assim eu consigo adicionar um Add Loop aqui. E vou usar um modificador de Mirror para espelhar para o outro lado. Deletar toda essa parte. E aí essa parte fica a critério do Mirror. Então eu tenho uma topologia, na minha opinião, um pouquinho mais legal. Menos esquisita. Vou colocar o Subdivision depois do Mirror. Ativar ele aqui para ver.
E aí selecionar essas edges aqui e dar um move aqui para elas ficarem mais próximas aqui, ó, para ter um efeito mais quinado aqui. G 2 vezes. É isso, galera. Tipo, nem sempre é algo muito automático assim. Principalmente o meu processo de modelagem. O meu processo, assim, ele envolve... Eu consigo quase sempre fazer o que eu quero. Mas, às vezes, eu erro, assim, na modelagem. Eu preciso voltar e acertar. E uma coisa importante é a gente não ter preguiça de recomeçar os objetos quantas vezes for preciso para alcançar o resultado que a gente quer. Temos a arminha bem tomando sua cara já. O que eu vou fazer agora vai ser o tubo. Então vou ativar aqui minha layer de blocagem, pegar esse tubo aqui, dar um Shift D nele e ESC para cancelar o movimento de rotação, mandar ele para Collection de High, esconder a Collection de blocagem, renomear esse objeto, colocando o sufixo de High no final, em maiúsculo. E agora vamos trabalhar nele. Antes de trabalhar o tubo em si, vamos colocar esses anéis que tem aqui. Eu não estou vendo direito aqui, mas eu vou fazer um aqui também para ficar legal. Para fazer isso, eu vou selecionar aqui minha vértice aqui da minha spline, jogar meu cursor ali e vou adicionar um círculo ali de 16 faces. Vou 32 já. Vou rotacionar em X, 90 graus, com Ctrl eu seguro, eu vou tendo um controle de 5 e 5 graus aqui na minha rotação. Dar uma escalonada com S de Scale. Posicionar aqui bem onde eu quero. Meu bagulhinho, vou dar um Ctrl A para aplicar Rotation em Scale. Entrar no Edit Mode. F para fechar tudo isso. E de extrusão. Depois I de Inset para dentro. E depois Ctrl para puxar para cima isso. Aí fica bacana. E aí eu vou deletar essa face aqui e vou dar um Extrude. Vou dar mais um Inset aqui nessa bordinha e aí sim um Extrude e deletar essa face. Sair do Edit Mode, Shade Smooth. Vou colocar aqui, selecionar esses Edge Loops aqui e aplicar um Bevel Weight aqui de 1. Aqui no meu Data Properties eu vou ativar o Auto Smooth. E vou colocar um modificador de bevel primeiro, escolher aqui a limitação do método como weight, colocar um tamanho do bevel de 0,005, fica grande ainda, 0,01, colocar mais um 0 e depois o 5, 0,5, aí começa a ficar legal. Opa, vou colocar 2. Aí fica bacana. Vou colocar mais um segmento. E aí vou colocar o Subdivision Surface com potência de 2 com Ctrl 2. Desativar o Watch Mode Display aqui. E aqui em Object Properties vou colocar uma cor cinza aqui para. Então a gente tem o anel aqui dessa parte. Vou puxar ele para cá para ficar bem colado na malha. E aí vou adicionar um anel aqui também, ó. Shift 2 para jogar o meu cursor aqui, adicionar o círculo, para ele ter o mesmo tamanho eu vou duplicar, jogar aqui, rotacionar, mais fácil, 90 graus. Mas eu quero que ele se conforme aqui no objeto. Vou colocar ele aqui na vista. Vou mudar aqui o modo da transformação para normal e vou puxar para cá e vou colocar aqui o
um método de rotação e vou fazer algumas rotações até que ele fique conformado legal aqui na minha malha. Acho que dessa forma fica bacana, não vou precisar me preocupar em fazer com que ele fique colado. Só encontrar aqui a rotação ideal nesse eixo. É bem manual mesmo esse processo. Tá ok assim, na minha opinião. Dá só um... assim tá legal. Como esse é um objeto novo, não tinha na blocagem, vou copiar o nome de algum objeto aqui e vou colar nele. Só desativar esse negócio. Com F2, Ctrl V, Cartoon 6, ele vai até 10, vou colocar essa parte como 11, ai. Copiar esse nome e esse aqui eu vou chamar de 12. Ok, agora eu vou partir para esse negócio aqui. Ele não tem exatamente um padrão aqui, sim, de... Ele tem uma conexão, depois tem outra, ele não segue um padrão. Então vai ter que ser bem visual isso mesmo, assim. Eu só vou... como esse objeto é uma spline, agora como a gente vai adicionar esses vincos aqui, eu preciso transformar ele em um objeto, em um objeto feito por faces, como esses outros aqui. Botão direito, Convert to Mesh. Agora ele é uma mesh, quando eu entro no Edit Mode dela, eu tenho acesso às vértices, edges e polígonos dele. Então vou fazer visual, assim, mais ou menos como está aqui. Vou selecionar essa edge, depois eu vou selecionar essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa, e vou adicionar essa daqui também, para ficar, vai ter uma a mais, mas não tem problema. Essa, depois essa. E com essas edges selecionadas, eu vou dar um Ctrl B de bevel, dando uma espessura a elas. Eu vou apertar 3 para mudar para o modo de seleção de faces. Eu vou apertar I para dar um inset nelas. E vou zerar aqui thickness para ficar reto. E aí vou de cara já apertar aqui Ctrl 2 para adicionar um Subdivision Surface com potência de 2. Tirar aqui a visualização das edges. Eu posso refinar isso, colocar uma edge de sustentação, assim eu vou ter as quinas dele mais marcadas, acredito que fica mais parecido com a referência. Então vou ir fazendo isso em cada loop desse daqui. Bem artesanal e manual, assim, não existe muito padrão assim para isso. Pelo menos eu não gosto de nada mecânico, né? Eu gosto de fazer as coisas mais à mão livre, assim, conforme eu vou olhando a referência e tentando representar o mais parecido possível. Selecionar um slide, vou aproximar elas aqui. Ok, pra mim tá bacana dessa forma aqui. Eu vou só aqui mudar ele para um cinza mais escuro. É isso que nós temos até agora. Então vamos partir para o que agora? Para a lâmpada? Vamos partir para a lâmpada então. Visualizar aqui meu layer de blocagem. Só selecionar essa lâmpada, Shift D, ESC para cancelar.
M para mover ele para Collection High. Desabilito a visualização aqui da minha Collection High. Só vou alterar o nome dele com F2, com o prefixo High. E aí vamos começar a tratar dessa lâmpada. Esse anel, eu vou Shift S, mandei meu cursor para cá, eu vou duplicar esse anel, jogar ele para cá e vou ativar aqui a ferramenta de rotação em Normal. Vou colocar ela aqui de uma forma que fique coerente com esse modelo. Shift Z para visualização em wireframe. Vou isolar isso aqui. Eu vou primeiro me preocupar em conformar isso daqui na minha malha. Depois eu me preocupo com a lâmpada em si. Então, ok. Vou resetar a rotação disso aqui para eu fazer minha lâmpada sem me preocupar naquela angulação por enquanto. Como eu já tenho aqui o anel, vou deletar selecionando, Ctrl mais para selecionar mais, X, Delete Faces. E vou colocar meu cursor aqui. Não me preocupar nesse momento só com a construção da lâmpada em si. Essa lâmpada eu posso fazer ela assim como eu fiz, ou eu posso usar outro método. Eu vou usar o outro método aqui para introduzir uma nova forma de modelagem aqui para vocês. Vou usar isso aqui só como uma base. Vou adicionar aqui uma mesh que é single vértice. Uma vértice só. Da mesma forma como eu falei no começo, esse add-on Add Curve Extra Objects, existe o add-on Add Mesh Extra Objects, que é opções extras de primitivas. E uma delas é começar com uma vértice solta assim. Eu vou posicionar essa vértice aqui tá enorme. Vou mudar para global aqui, posicionar ela aqui e vou fazer uma extrusão em Z, depois outra extrusão em Z e mover para cá, e depois outra em Z e por último uma em Y. E aí vou aqui nessa última eu vou dar um Ctrl Shift B. Ctrl B você dá o bevel em edges, mas quando é só vértice assim, para dar um bevel é Ctrl Shift B. Mais ou menos assim. Vou adicionar uma edge aqui com Ctrl D. Ctrl D. E agora eu tenho esse padrão, essa silhueta, e o meu ponto pivô está aqui, ó, que é no centro da rotação do objeto, assim vamos dizer. Vou deixar assim. E aí eu vou adicionar um modificador chamado Screw. E aí ele faz a partir de um padrão feito com uma vértice, ou acho que spline também dá, ele faz uma rotação, um padrão 360 no seu objeto. Tá com as normals zoadas, eu tenho que aqui esse calculate order ele dá uma melhorada assim na situação ali, né? Assim eu tenho esse como eu posso dizer, esse padrão cilíndrico, né? E aí se eu quiser modificar o meu objeto, por exemplo, aqui eu acho que eu tenho que ter uma curvatura mais acentuada. Eu adiciono o vértice, né, dentro do meu Edit Mode e vou tendo o meu resultado, conforme eu quero. E aí eu vou descer isso aqui um pouco, adicionar mais um aqui.
colocar ele bem centralizado aqui com o snap. Não funciona o snap aqui. Na mão mesmo. E aí aqui eu vou fazer assim. Tirar o screw para ver o que tá rolando aqui. Ah, tá. Ok. Aqui eu posso escolher a opção de Merge, ele vai fechar esse meu objeto. E aí eu tenho que configurar aqui, ó, o quão preciso esse Merge vai ser. Vou adicionar 2 zeros aqui. Assim ele vai dar um Merge só aqui, ó. E aqui eu vou adicionar um bevel, Ctrl Shift B, para ter uma sustentação, porque aqui é mais quinado, sabe? Vou adicionar Ctrl Shift B. Isso. E eu posso aplicar o meu Subdivision Surface, que eu vou ter um efeitinho aqui, mais ou menos parecido, né? Se eu quiser alterar alguma coisa, eu entro no Edit Mode. Talvez isso aqui seja mais pra cá e menos assim. Pra mim tá ok, velho, assim, não sei pra vocês, mas eu vou tocar assim mesmo. Aqui os steps eu posso aumentar, 32, 16, 18, tá bom. Eu vou deixar assim mesmo essa parte aqui pra mim tá legal. Eu vou só agora fazer, antes de rotacionar ela aqui, eu vou fazer essa parte interna aqui. Então aqui tá com, deixa eu só colocar a mesma nomenclatura. E aqui eu não tinha, vou colocar 13. E vou fazer essa aqui onde que sai a luz, esse negocinho aqui. Adicionar aqui uma spline, uma curva, né, na verdade, eu sempre confundo. Adicionar um ponto, deixar ele em 3D, pôr pra cá, dar uma extrusão nele. Agora eu vou clicar tudo e selecionar com o botão direito. Vou escolher o spline type como poly mesmo, porque... e aí eu vou dar uma extrusão pra cá. E aqui dentro das opções da spline, em bevel, eu vou dar um pouco de espessura para ela. Menos que isso. Assim tá ok. Vou colocar aqui em resolution, pouca resolução. E aí para mim tá ok, isso aqui eu vou transformar em mesh. Como eu quero espelhar para o outro lado, eu vou adicionar o modificador mirror. Escolher Y. Colocar aqui, ele é mais próximo, essas partes de baixo. E aí aqui em cima eu vou fechar esse objeto. Vou tirar aqui um merge. Vou fechar com F. E vou adicionar aqui uma sustentação aqui em cima. Porque eu vou aplicar Subdivision Surface Ctrl 2 com duas interações. E aí aqui
eu vou adicionar uma espiral. Shift A, Curve. Vou escolher a opção... Eu não sei, galera. Eu vou escolher essa primeira aqui. Vou ver como que ela se comporta. E aí abre as opções dela. Turns. Escolher 2. Height. Height é a altura desse negócio. E turns é quantas voltas ele vai dar. 3 voltas, eu acho que. 4 voltas. E aí... Radius é mais ou menos isso. E height é o tamanho disso. Talvez assim tá legal. Bom, peraí. É bem manual, assim, não tem muito o que ficar. Turns é quantas voltas ele vai ter. Height é a altura que cada volta vai ter. Steps é a quantidade de vértices que cada volta vai ter. Vou deixar com 22. Bezier, não, deixa em poly mesmo. É isso então. Eu vou deixar assim. Vou aplicar isso. Só tá gigante isso aqui. Eu preciso escalonar. Vou dar um S.1, escala de ponto 1. Depois outra escala de ponto 1. E jogar com Shift S o meu objeto para onde está o meu cursor. Selection to Cursor. Ou se você quiser, Object Snap Selection to Cursor. Vou colocar aqui na vista lateral. Vou subir isso e vou usar o Snap aqui segurando Ctrl. Vou jogar aqui e vou rotacionar esse objeto 90 graus e vou dar um Scale nele. E vou rotacionar até que ele fique. Vou dar uma escalonada aqui. É isso. Vou diminuir um pouco a escala aqui, vou centralizar ele mais, vou entrar no Edit Mode dele aqui, e com o Proportional Edit, eu vou, e aqui com o scroll do mouse controlando a intensidade do Proportional Edit, vou posicionar essa parte aqui, e a mesma coisa com a parte de lá. Ok? Isso. E aqui tá ok. E aí eu vou adicionar espessura a isso, com o bevel. É isso. Eu vou tirar aqui a resolução. Daqui também. Não dá, porque é poly. E aí eu vou adicionar um modificador Simple Deform. E usar a opção de Bend. Vou colocar aqui. Eu quero fazer um Bend assim, só que eu quero que o efeito seja centralizado. Então o que eu vou fazer é, novamente vindo aqui em Tools, ativando a opção de Effect Only, só a origem, e vou trazer a minha origem para o centro do meu objeto. Aqui. Para baixo, para cima, para cá, assim. E vou controlar aqui esse efeito que eu vou fazer. Vou desativar aqui a origem, agora eu vou posicionar manualmente aqui assim. Assim eu tenho essa curvatura. Sem muito perfeccionismo, porque isso é muito pequeno. Simplesmente agora eu vou pegar aqui esse objeto e deixar ele preto. E deixar esse aqui preto também. E aí eu vou criar um empty aqui para controlar todos esses objetos aqui. Eu vou criar um empty arrows aqui. Diminuir o tamanho dele aqui. Vou selecionar todos esses objetos. E por último o empty. E dar Ctrl P.
que eu vou estar setando um parentesco, é o mesmo que vinha aqui, object, parent, object. Então, quando eu mexer esse empty, eu vou estar mexendo tudo. Agora eu vou trazer tudo para cá, jogar meu cursor para cá, pegar o meu empty, vou dar o snap selection to cursor. E aí eu vou fazer minhas transformações aqui para que fique conformado. Mudar aqui para normal para ficar do jeito certo. É bem manual. Assim porque se eu fosse fazer tudo já nessa posição aqui, eu ia ter um trabalho 50 vezes maior, sabe? Então é melhor eu fazer eles nas posições frontais ali mesmo e depois associar eles a um empty e aí eu movo esse empty para onde eu quero. Isso aqui é um pouco maior. Isso aqui eu vou colocar ele azul. Nesse preview aqui eu não consigo deixar ele transparente. Só se eu consigo ativar o X-Ray, mas aí é para tudo. Mas você já sabe que ali tá certo, né? E vou, deixa eu ver as nomenclaturas, essa aqui tá correta. E vou colocar esse daqui como 14. 14 e essa aqui 15. 15. E isso aqui eu vou mover para minha collection de auxiliares. Coisas que não são tão importantes. É isso. Temos a lanterninha feita. E aí agora nós vamos salvar, né? Claro. Até agora eu não tinha salvo. Falando tanto de organização aqui, não tinha salvo ainda. Então eu vou colocar arma cartoon run p01 salvar. Vamos começar agora a fazer essa placa. Como eu já tinha feito ela na blocagem, vou selecionar ela aqui no meu layer de blocagem, Shift D, cancelo, M para mover para Collection High. Aqui eu vou renomear, apagar o sufixo block, colocar high. E aí, detalhar isso agora, né, pessoal? Na verdade, ele não tem nem muito o que detalhar esse objeto aqui. É só, eu acho que ele tem um pouquinho mais de espessura. 2, sei lá, sim. E vou aplicar um Shade Smooth aqui e aqui colocar um Auto Smooth. Vou colocar um Bevel aqui. Escolher a opção de Angle. Escolher a angulação de 30. Vou desabilitar esse Clamp Overlap aqui. Você vai ver que vai ficar gigante. Então eu preciso diminuir muito aqui o tamanho. 0, 0, 1. Vou colocar 0,5. Aí fica ok. Vou colocar 3 segmentos. E aí vou dar um Turbo Smooth não. Subdivision Surface com potência de 2. E aí esse dá pra matar assim, tudo nos modificadores, não precisa nem. Só que ele não é quinado assim. Então talvez não dê. Eu vou fazer diferente, eu vou aplicar aqui esses modificadores, Shrink Wrap. Sair do Edit Mode, né, para fazer isso. Aplicar. Solidify eu vou aplicar. O Bevel eu vou esconder. E aqui agora eu vou
selecionar essas edges das bordas, eu vou fazer o seguinte. Vou aplicar a elas um Vertex Group. Vindo aqui nesse menu de Object Properties e aqui em Vertex Group, aplico um Vertex Group e aperto Assign. Então, eu apliquei um Vertex Group a essas edges selecionadas. Então, agora eu posso usar no meu modificador de Bevel, falar que eu quero usar como o método de alimentação Vertex Groups. E aí eu preciso atribuir aqui o Vertex Group. Selecionando, só tem um, que é o que eu criei agora, Group. Então, o meu Bevel vai ser só aqui na onde está os Vertex Groups. E aí eu posso aumentar aqui esse Bevel, porque ele é maior assim. Talvez um pouco menos. 45. E aí depois eu posso adicionar outro Bevel. Posso duplicar esse Bevel. E aí o método do segundo Bevel vai ser de angulação. E aí na angulação eu posso deixar em 30, mas eu preciso diminuir bem aqui o tamanho. Vou colocar 0,5. Tá vendo que ele tá dando bevel nessa edge que não é para ele dar, então eu preciso aumentar a angulação para 45. 60. Aí agora foi. Agora tá ok. E agora quando eu habilitar o Subdivision Surface, ele vai ficar melhor aqui para mim. Vou só puxar para cá um pouco. Vou colocar a cor dele aqui meio cinza. E aí eu vou adicionar esses detalhes agora aqui. Para adicionar esse círculo aqui, eu vou selecionar aqui minhas faces que eu quero. Ele é mais assim. Talvez aqui, né? Enfim, é só para mim jogar o cursor para cá. E aí eu joguei meu cursor, vou sair, vou adicionar aqui agora um círculo, um mesh, círculo com 32, vou rotacionar aqui em Y, 90, vou reduzir um pouco a escala aqui dele, vou colocar aqui na vista lateral para setar o tamanho mais corretinho aqui. Acho que esse tamanho aqui tá legal, vou aplicar isso. Vou entrar no Edit Mode, vou dar um F para fechar isso e vou usar o modificador de Shrink Wrap que a gente usou anteriormente. Vou escolher como target essa malha e aí ele deu o target, só que talvez o correto novamente seja o project, que ele mantém mais ou menos a posição inicial, só projeta isso na mesh. Muito grande, eu acho, dar uma escalonada. Posso aplicar isso, entrar aqui no meu Edit Mode agora e apertar E para extrudar. Extrudei um pouco. Depois apertar I para dar um inset. Seleciono aqui mais ou menos a espessura e Ctrl para dar o offset. Talvez um pouco menos de espessura aqui. E aí, de novo, para fazer essa bordinha. E para afundar um pouco. E aí, ok. Vamos fazer as sustentações agora do objeto. Estou só selecionando essa face, deletar, ver se as normais estão invertidas. Seleciono segurando L o objeto todo, Shift N para inverter as normais. Aqui eu vou separar esse objeto, já que ele vai ser outra coisa. Fiz isso selecionando o objeto e apertando P, escolhendo Selection. Separei ele em um outro objeto. E aí agora eu vou fazer as sustentações dessas edges, selecionar essas edges aqui. E aqui em Item, vou adicionar Bevel Weight a elas, de 1. Saí, voltei para o Object Mode, vou aplicar Shade Smooth e escolher aqui Auto Smooth em 30. Vou colocar um modificador de Bevel
O método de limitação vai ser weight, que é os pesos. Aqui eu tenho que colocar algo bem pequeno, 0,005. E aí, menos ainda que isso, 3. Duas divisões, Ctrl 2 para aplicar o Subdivision Surface com duas interações. E aqui eu vou colocar uma cor cinza, assim, ó. Dá só um Scale em Z aqui para ele ficar uniforme, dá um Inset. E aqui eu vou deletar essa face, selecionar aqui tudo isso e vou dar um Ctrl F, que é habilita o menu de face e vou escolher Grid Fill. E aí ele faz ele fecha, né, o buraco que você tiver de maneira inteligente. Aí você pode fazer algumas configurações aqui, ó. Depois eu adiciono esses negócios, eu vou fazer esse negócio aqui agora. Eu vou fazer ela mais ou menos como eu fiz essa parte. Primeiro eu vou fazer o objeto começando com o círculo. Depois eu vou me preocupar com o posicionamento dele. Só vou setar aqui primeiro tamanho dele, né? Estacionar aqui 90 graus. Deixar ele mais ou menos aqui e escolher o tamanho dele. Mais ou menos. Entrar no Edit Mode. Selecionar as vértices. F para fechar tudo. E para extrudar. E para fazer outra extrusão. S para escalonar um pouco essa extrusão. E aqui mover um pouco para ficar mais correto. Vou selecionar tudo, rotacionar um pouco para deixar isso aqui mais reto. Mexer um pouco nessas vértices com G duas vezes para fazer com que isso aqui fique reto. E aí vou selecionar vou deletar já essa face traseira aqui. Selecionar essas faces, Extrude em Y. E vou mais ou menos na proporção aqui. Deletar isso daqui, de forma que fica assim. E aí fazer as sustentações agora. Eu vou selecionar todo esse loop aqui. Depois isso e todo esse loop e esse loop aqui também. E vou colocar o Main Bevel Weights em 1. E eu vou colocar aqui também um Inset. E aqui eu vou respeitar um pouco. Respeitar um pouco mais aqui essa proporção. Isso aqui eu vou cancelar o Bevel Weight dele. Então saindo aqui, eu vou aplicar o Shade Smooth e vou colocar o Auto Smooth em 30. Vou adicionar um modificador de Bevel agora. Escolher o método de limitação como Weight. E aqui eu vou colocar um valor bem pequeno. Assim tá bom. Vou colocar duas subdivisões. Faltou colocar o Bevel Weight aqui, como você pode ver. Agora está correto. Agora está certo. Vou adicionar uma edge de sustentação aqui no centro. Para que isso fique quadrado. Ou eu poderia adicionar uma aqui. Para que fique quadrado. É isso. Adicionar uma outra aqui também. Vamos ver quando eu aplicar o Turbo Smooth. Apertando Ctrl 2 para ter um Turbo Smooth, não, eu sempre erro, um Subdivision Surface. E aí a gente tem esse objeto, eu vou deletar essa face que não precisa tê-la. Colocar aqui uma cor nele de laranja escuro. O que eu vou fazer agora é adicionar uns entalhes aqui que ele tem. Mas eu vou fazer isso de uma maneira muito simples aqui que eu consigo imaginar, duplicando esse objeto, isolando ele aqui. Eu vou deletar tudo aqui que eu não vou mais precisar. Agora eu vou dar um mirror assim nesse objeto, daqui para cá. Escolher o modificador de mirror. O eixo tá certo, só preciso dar um flip, não, um bisect. Isso, é isso que eu preciso.
e vou aplicar esse mirror. Agora eu vou deletar essa edge que ele criou aqui e vou deletar essas faces aqui e essas aqui também, ficando só com essas aqui. Fazer a seleção do Edge Ring, mas ele tem menos, né? Menos subdivisões. Então acho que eu vou selecionar essas subdivisões e aqui em Select, Checker da Select, eu vou deletar uma subdivisão com intervalo de 1. Assim ele vai ter menos. Selecionar o Edge Ring, agora eu vou dar o Ctrl B, mudar para face, dar o Ctrl I para inverter a seleção, Shift, Delete Faces. Acho que vai ficar legal agora, não sei, preciso fazer aqui para ver. Vou selecionar todas essas vértices aqui com G duas vezes, vou descer um pouquinho elas. E aí eu vou adicionar um Solidify agora. O thickness dele eu vou deixar bem baixo. E vou mudar aqui a cor dele para um laranja mais escuro. E aí eu vou dar uma extrusão aqui, que eu acabei deletando, não era para deletar. Então, Extrude em X. Então é isso. Só dar uma rotação aqui para ficar melhor. Deixa eu já arrumar essas normais aqui. Selecionei tudo Shift N para inverter as normais. Aqui no meu novo objeto eu vou nessas edges aqui, vou pôr na vista topo aqui, em wireframe vou selecionar todas, deselecionar essas, dar o Ctrl B para dar um bevelzinho pequeno. E aqui nos meus modificadores eu vou adicionar um bevel com limitação angle e o amount bem pequeno, 0,002 ou 0,5. Tá legal. Aplicar o Shade Smooth nele. Vou dar um segmento de 1 e dar um Subdivision Surface com potência de 2, Ctrl 2. Então eu tenho esse objeto aqui. Da mesma maneira, eu vou selecionar isso aqui e jogar o meu cursor para cá. Adicionar um Empty, que vai ser o meu objeto que eu vou usar para posicionar ele ali. Diminuir um pouquinho o tamanho desse Empty. Selecionar esses dois objetos e, por último, o Empty, Ctrl P, Ctrl P, Object e Keep Transform. Então agora o meu Empty vai mandar aqui na posição. Então eu vou posicionar meu Empty aqui onde eu achar que está legal e fazer as movimentações aqui que eu achar que eu devo fazer. Vou rotacionar nesse eixo, depois vou rotacionar nesse. O método aqui eu vou deixar em normal, né? Que é o melhor, é o que a gente estava usando para as outras coisas. Vou mover, rotacionar para cá também, posicionar para cá e rotacionando bem manual o processo, observando e fazendo as transformações. Beleza? Aqui eu vou colocar aqui nessa vista, mover mais ou menos para cá, igual está na referência.
É isso, galera. Desse negócio aqui, por mim tá ok. Agora vamos dar um salvar aqui. Para fazer os parafusos eu vou pedir para visualizar eles aqui, dar um Shift D, mover para minha collection de high, fechar aqui minha collection de block, mudar a nomenclatura dele aqui para um sufixo high, desabilitar aqui meu array por enquanto para a gente focar em dar a forma nesse objeto aqui. Eu vou adicionar aqui, eu vou fazer do zero esse parafuso porque eu não gosto de ficar fazendo as coisas rotacionadas assim. Vou fazer dessa vez com 48 vértices. Vou diminuir aqui para o mesmo tamanho. Entrando aqui no Edit Mode, dar um Extrude aqui. Deletar essa face de baixo que eu não vou usar. Selecionei o Loop. Vou dar um Bevel aqui. Dessa forma que tá legal. Colocar na vista de topo. E conectar essas vértices aqui com o J. Com 3, selecionar todas essas faces aqui e deletar, porque eu vou usar o Mirror. Selecionar essas faces aqui e deletar. E agora essas edges aqui e apertar F para fechar. Vou colocar aqui 2 Edge Loops. Vou posicionar esse usando o Snap, segurando Ctrl. Lembrando que o meu Snap aqui está configurado para vértices. Fechar isso, fechar isso, fechar isso. E selecionar essas duas J para conectá-las. Selecionar esse loop, essas vértices aqui, essas edges, melhor dizendo. E vou aplicar um efeito chamado Crease, que uma outra forma de você conseguir ter que as suas edges fiquem bem marcadas quando você aplicar o modificador de Subdivision Surface. Então vou adicionar aqui o Main Crease, vou colocar um Shade Smooth aqui e aqui Auto Smooth em 30 mesmo. Vou adicionar aqui o Mirror primeiro, né, para fazer esse Mirror dos dois lados. E aí depois, deixa eu só consertar aqui. O Auto Smooth em 30 está dando esses erros aqui, eu vou colocar em 60. Agora, beleza. Vou apertar Ctrl 2 para aplicar o Subdivision Surface com a potência de 2. Colocar ele em 1 para dar só uma subdivisão. E aí eu vou colocar, depois do Subdivision Surface, um Bevel com limitação de método em ângulo. Então ele vai pegar tudo que tem ângulo de 30 e vai dar um Bevel. Vou colocar um Bevel pequeno aqui de 001. Aqui tá ok. Vamos dar aqui o Geometry. Eu vou deixar essa opção aqui em Arc, para que ele fique dessa forma aqui. Acho que tá ok, eu não vou colocar as duas subdivisões. O que eu vou fazer agora é adicionar um novo Subdivision Surface, por último. Assim ele vai ter um efeito mais suavizado. Vou só fazer algumas conexões aqui, para não ficar muito esquisito, né? Essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui. 1, 2, 3, 4. E vou colocar uma aqui e uma aqui. Deixa assim, colocar mais uma aqui talvez. Uma aqui só para ficar melhor. Talvez aqui eu não vou deixar uma aqui assim. Vamos ver como é que vai sair isso. Mirror, Subdivision Surface 1, Bevel, Subdivision Surface 2. Acho que agora a gente tem um parafusinho bacana. O que eu vou fazer agora é
colocar aqui meu cursor bem aqui, mandar meu objeto para lá, e aí o nosso bom e velho rotate, colocar ele bem na rotação, colocar aqui, mudar para normal, colocar ele na rotação ideal aqui. Acho que já está na ideal, só descer ele um pouco e mudar a cor dele aqui para um cinzinha. Copiar o nome desse objeto aqui, deletar ele, colocar ele como sufixo high. Agora eu só preciso fazer com que ele com que ele se repita várias vezes. Para isso eu vou aplicar a rotação em escala, pedir para visualizar aqui os layers auxiliares. Vou isolar esses dois objetos. Esse meu empty é o que está mandando naquele efeito da rotação do array. Preciso colocar o cursor do meu objeto, a origem do meu objeto nesse ponto aqui. Então primeiro eu vou jogar o cursor para cá, clicando no botão direito, Snap Cursor to Select. Joguei o meu cursor para cá, selecionando esse objeto agora, botão direito, Set Origin to 3D Cursor. Mandei meu 3D Cursor para cá. Agora eu vou adicionar um modificador por último aqui de Array. Vou cancelar aqui o Factor, ou seja, esse distanciamento que ele cria por padrão. Quem vai mandar no meu Factor, né, na verdade, é o Object Offset, que eu preciso habilitar ele aqui e selecionar como objeto de controle do meu offset, do meu array, esse empty. Então o que controla o distanciamento é a rotação dele. 40 graus. A cada 40 graus ele vai ter uma réplica desse objeto. Como eu quero 10, eu vou colocar o valor de 10 aqui. Então agora eu tenho todos os meus parafusos. E aí eu vou apertar Alt H para visualizar aquilo que estava escondido. Vou esconder o meu layer de auxiliares. E a nossa arminha ela está quase pronta. A gente precisa só fazer esses detalhes, depois a fita, e aí acabou. Então eu vou salvar nesse momento o meu projeto. Eu vou fazer então a fita agora, né? Primeiro, antes de partir para esse negócio aqui. Então, no meu layer de blocagem, vou selecionar minha fita, Shift D, mandar para o meu layer high, esconder meu layer de blocagem, renomear aqui meu objeto da fita, e aí começar a pensar, trabalhar ela. Também não tem muito detalhe, mas o que eu posso fazer aqui é adicionar alguns segmentos aqui com Ctrl R, alguns loops, para que essa curva aqui seja mais suave. Com o Proportional Edit, eu venho editando aqui a minha curva. E aí, essa parte que parece que ela é mais curvada, né, que aquela outra. Mais ou menos assim. E aí, vou selecionar todas essas edges aqui e vou dar o crease para que elas fiquem duras, né, quando receber o Subdivision Surface. Vou adicionar aqui o Subdivision Surface antes do Solidify. Então, agora ele fica mais subdividido, né, o modelo. Vou adicionar o Solidify com uma espessura um pouco menor. Talvez até menor. E aí aplicar aqui um Auto Smooth. O Solidify eu diminuir um pouquinho ainda mais, 0,6. Colocar um modificador de Bevel aqui como limitador Angle e um Bevel bem pequeno, até um pouco maior.
menor, com 2 segmentos, e por último colocar um outro Subdivision Surface. Mexer aqui no método de angulação para 45, aí ficou melhor. Diminuir um pouquinho aqui o tamanho dele para 2. Deixar ele um pouco mais cinza. É isso. Temos a nossa fita também. E aí, por último agora, o nosso negócio que a gente precisa fazer. Vou fazer o seguinte. Vou adicionar, vou colocar meu cursor aqui, vou adicionar um círculo com 32 subdivisões. Vou rotacionar ele em Y, em 90. Vou colocar aqui a visão aqui. Vou diminuir um pouco a escala dele. Deixa eu colocar isso aqui bem na frente. Diminuir um pouco a escala dele aqui. Cliquei ela. Eu vou deletar algumas edges. Dessa até essa. Shift, Delete Edges. A gente vai ter isso daqui. Eu vou transformar esse meu círculo em linha. Em Object, Convert to Mesh from Curve. Curve from Mesh. Fazer uma curva a partir da minha mesh. Então isso agora virou uma curva. Se eu entrar aqui você pode ver. Vou só colocar o meu cursor aqui para ficar mais fácil. E vou dar uma modificada aqui assim. Deletar essa vértice aqui. Deixar mais com esse formato aqui. Então, aí o que eu vou fazer agora é aqui nas opções de geometria da minha mesh. Agora a gente não vai mexer no bevel, a gente vai mexer aqui no extrude. Então isso aqui eu dou uma espessura para minha mesh aqui, né? Tem essa espessura aqui. E aqui na vista front eu vou selecionar essas vértices da ponta aqui, e com Alt S eu vou vir diminuindo a espessura dela para ter um degradê. Assim eu vou ter aquele efeito igual tá ali. Até eu ter um degradê legal, eu vou fazer isso. Acredito que assim tá bacana. Eu vou converter isso em Mesh agora. Convert to Mesh. Vou adicionar um Edge Loop aqui. Puxar isso aqui um pouco mais para cá. Isso aqui um pouco mais para cá. E vou puxar isso aqui um pouco para cima. E colocar e dar uma escalonada nisso. Para cima de novo. E aí eu vou dar um Subdivision Surface com potência de 2. E aí eu vou ter esse meu objeto dessa forma aqui. Eu vou posicionar esse meu objeto aqui. Preciso fazer com que ele fique mais ou menos na mesma angulação. Na verdade eu posso usar o Shrink Wrap também, né? Mas melhor assim, como Project. Trazer ele pra cá. Assim tá ok. Só que ele é mais pra cá, assim. Menor também. Enfim. Antes do Subdivision eu posso aplicar isso. E só dar uma posicionada aqui pra cá e colocar ele laranja por enquanto, porque a gente não está mexendo com a textura por enquanto. Mais ou menos assim. E aí no centro desse objeto a gente pode adicionar o ponteiro, que eu vou adicionar
um plane, diminuir bem, vai rotacionar ele aqui, primeiro menos 90, fazer isso aqui bem visual assim. Extrudar, duplicar, dar uma alteração aqui na escala dele e vou extrudar isso também aqui em cima, mexer na escala e mudar aqui para global, mexer um pouco e extrudar isso também, de forma que eu tenha depois ele aqui embaixo, colocar uma edge aqui, mover, adicionar uma sustentação aqui, ok, colocar sustentação desse objeto, com as ferramentas que espero que até aqui você já tenha entendido como usá-las. Adicionar uma sustentação aqui, descer um pouco isso aqui e adicionar aqui também. Beleza. Vou aplicar um Subdivision Surface com potência de 2. É isso. Estamos quase terminando esse objeto. Rotacionar um pouco para ele ficar na inclinação correta. Colocar uma corzinha preta aqui nele. Diminuir um pouco o tamanho, principalmente assim. Na verdade, local, diminuir um pouco. Esse tamanho daqui também tá meio desproporcional. É isso. E mudar aqui para normal e fazer uma rotação parecida com aquela. Vou dar uns Ctrl Z que eu acabei fazendo besteira aqui. Só antes de rotacionar tudo, ajustar a proporção disso. Isso aqui é menor, então eu subo. Isso aqui é um pouco menor, então eu subo. Agora eu vou colocar meu pivô aqui, Shift 2, mandar meu pivô para cá, colocar meu pivô bem no centro aqui e agora adicionar a rotação correta. Mudar aqui o modo para normal. Ele está pegando aquele método que rotaciona livre, eu não quero. E só rotacionar ele aqui um pouco. E aí agora, por último, adicionar essas duas linhazinhas ali, que eu vou adicionar com um plane mesmo. Menos 90. Escalonar um pouco. Mover ele para cá. Fazer assim, ó. Mudar a cor dele para preto. Colocar um shrink wrap aqui. O target vai ser isso daqui. Mudar aqui para project. Aplicar isso. Colocar uma certa espessura nesse objeto. Ó, consertar aqui a normal dele.
Posso deletar essa face que não vai ser importante. Colocar aqui um modificador bevel como angle, alterar aqui a espessura dele, bem pequena, e colocar aqui um subdivision surface com força de 2. E é isso, temos o nosso objeto pronto aí, a modelagem high poly dele, que é onde nós vamos com esse modelo. A gente não vai abordar sobre a modelagem low poly nem sobre os bakes. Vamos trabalhar materiais e finalização dentro do Blender, sem levar para nenhum lugar por enquanto, e sem abrir as UVs também. Mas acredito que se você está fazendo esse modelo pela primeira vez, é um modelo que já é bem bacana, esse modelo aqui. E é só você assistir passo a passo. Eu já tinha dado uma introdução nas ferramentas de modelagem, por isso eu não expliquei tanto. Mas acredito que deu para pegar, assim. Deem o feedback de vocês, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se por acaso vocês não entenderam algo, manda mensagem que eu tento responder nos comentários a forma como deve ser feito. É isso, nós estamos avançando, a ideia é ir avançando cada vez mais. Esse canal não é só sobre modelagem, é sobre todo o universo de criação de cenários e objetos para game. E até esse modelo, da forma como ele está, o modelo high poly, não é o modelo ideal assim para trabalhar dentro de uma engine de games, porque ele tem muitos polígonos, a gente precisaria fazer ele mais otimizado. Mas é uma introdução à modelagem, como conseguir detalhar bem o seu modelo, usando as técnicas de modelagem 3D que eu havia explicado, curvas, começamos a pegar como funcionam os modificadores, como funcionam as questões de sustentações de edges, e por aí vai. Deixa eu só deletar esse objeto aqui, que como ele não aparece, não precisa ter ele aqui, né? Então é isso, galera. Chegamos até aqui com esse modelo. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando e mandem sugestões e feedbacks. Valeu!